Oi, queridos amigos, povo abençoado de Deus. Na história passada, eu falei sobre a vinda do meu avô da cidade de Quijingue para Queimadas, fugindo de Lampião. Hoje, com a continuação da história, eu vou contar o segundo encontro que ele teve com Lampião na cidade de Queimadas. Tudo começou quando um caminhão da inspetoria das obras contra-secas parou na margem do rio Itapicuru, trazendo Lampião e mais 15 cangaceiros. Lá ele encontrou dois tios meus, Hilário e Irênio Marques. Os obrigou a providenciarem canoas para que atravessasse o rio, já que naquele dezembro o rio estava com bastante água, muito cheio. Eles, sobre as miras dos fuzis de Lampião, providenciaram essas canoas e o levaram a outra margem. Chegando na margem, Lampião mandou 3 cabras dele ir para a estação ferroviária e seguiu com os outros 12 para o quartel. Os 3, chegando na estação ferroviária, rendeu o chefe da estação e o obrigou a cortar e danificar o telégrafo para que não houvesse nenhuma comunicação mais da cidade com os outros locais. Saquearam o dinheiro que existia no cofre da estação e obrigaram ao chefe da estação e com eles mostrarem onde tinham os principais comerciantes. Zé Neguinho, um rapaz que meu avô criava, vendo um movimento anormal na estação, já que aquele horário não era horário de chegar trem, chegou até o local e viu quando o chefe da estação disse: "Aqui chegou Lampião". Ele saiu correndo, foi atrás do meu avô e disse: "Lampião está na cidade", já que ele conhecia a história do meu avô que havia fugido de Quijingue para Queimadas, fugindo de Lampião. Sem perda de tempo, meu avô fugiu para uma fazenda que tinha chamada de São José e lá ficou por alguns dias. Lampião, chegando à cadeia, de surpresa, prendeu os soldados existentes lá, em número de 7, e um sargento. Soltou os presos e na cadeia botou os soldados, que ele chamava de macacos. Desceu e foi à casa de Dona Santinha, esposa do coletor estadual. Lá estava batendo papo o juiz de direito, o delegado e o coletor. Ele chegou, rendeu todos e viu Dona Santinha com um colar muito bonito, feito todo de ouro. E como ela viu que ele ficou muito curioso, ela disse: "Capitão Lampião, eu lhe dou esse colar para que você possa dar para Maria Bonita". Ele disse: "A senhora é uma senhora muito bondosa. Com o seu gesto, eu vou fazer e atender um pedido que o senhor me fizer". E ela disse: "O único pedido que eu tenho é que o senhor não mate o sargento, porque ele é uma pessoa direita, evangélico, que frequenta a mesma igreja que eu fui". Ele disse: "É a primeira vez que eu vou poupar a vida de um macaco, mas como eu dei a palavra de capitão será cumprida". Mandou chamar o sargento, vestiu ele de uma saia, sutiã, um sapato alto e botou para desfilar pela cidade, sendo chacota de todos os seus cangaceiros. Por volta das 18 horas, retornou à cadeia
e colocou os soldados e foi atirando e matando um a um, até terminar. Então, com isso, ele ficou em Queimadas. E mais uma vez, meu avô teve que fugir para que não se encontrasse com ele e ele pudesse cumprir o que havia prometido, que se o encontrasse, o mataria. Essa é a história, uma parte da história de Lampião em Queimadas. Naquela época, na cidade de Queimadas, os habitantes daquele lugar viveram dias de medo, de terror. As famílias normalmente eram escondidas, né, pelos pais de família. E Lampião, com o seu grupo de homens, andava pela cidade, dominando a todos, né? E o que acontece nesse momento? Essas histórias, essas lembranças, essas memórias são transmitidas aos habitantes atuais. E o que mais nos interessa, o que nos impressiona, é que esses fatos de violência, de medo, de terror, quando as crianças ouvem essas histórias, elas conseguem dar um colorido diferente, elas ficam repensando e perguntando sempre. O vovô Dija fala do avô dele, né, do vovô Dedé. Quando ele contava essas histórias às crianças, ele repetia incansavelmente, com muita paciência, tudo que foi vivenciado por ele e por sua família na época em que Lampião andava em Queimadas. Então, esses fatos hoje são memórias vivas nas mentes dos adultos que transmitem às crianças, mas lições muito preciosas ficaram da coragem. E aqueles bandidos, eles demonstravam naquele momento que estavam justamente superando ou procurando, vamos dizer, uma certa vingança do orgulho deles, que foi ferido em algum tempo, ou até por causa das injustiças sociais. São histórias interessantes e que vale a pena, como brasileiros, baianos, repensarmos e revermos esses fatos.